Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 9 de Tevet, 5784. Estamos no dia 21 de dezembro de 2023. É a era comum e nós estamos na contagem do ano 5784, a contar da criação. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos no quinto dia da semana, chamada quinta-feira. É o quinto dia para o Shabat. Então, já estamos aí próximos do Shabat, né? Ao pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, é véspera de Shabat, ok? Então, vamos nos preparando para o sagrado dia do Shabat. Hoje nós temos diante de nós aí os aprendizados para estarmos dentro do capítulo 45, a partir do versículo 28, até o capítulo 46, verso 87, os nossos aprendizados de hoje. Vamos falar sobre o lamento saudável, né? O lamento saudável, que é Yaakov, né? Falando do seu lamento, né? De deixar a terra prometida e o significado disso daí. E também nós vamos falar sobre o poder feminino, né? Mais uma vez temos aí a versão sobre a questão do poder feminino, né? O quanto que é importante nós estarmos conectados com essa questão aí, sem sombra de dúvidas, né? Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós temos aí o dia 10 de Tevet, né? Que é chamado de Asará Betevet, que é exatamente 10 de Tevet. Tudo bem, Miguel? E então nós temos aí o 10 de Tevet, Asará Betevet, e vamos ver o significado aí do cerco de Jerusalém, né? Jerusalém sitiada, cercada, e os aprendizados que nós temos aí para nós com referência a essa questão aí, ok? Baruch Hashem. Nós estamos aí dentro da nossa Parashá da semana, Vaigash, e se aproximou, que fala sobre Yehudá, que se aproximou de Yosef, quando ele fez menção de deixar Beniamim como escravo no Egito, e os demais irmãos sendo liberados para retornarem, né, à casa de seu pai Yaakov. Porém, Yehudá, ele enfrenta, né, Yosef, ou seja, ele enfrenta o vice-governador, né, o vice-rei do Egito. E tanto é que Yehudá fala: tu és como o faraó, ou Paró, né? Tu és como Paró, quer dizer, ele tem todo o poder na terra do Egito, né? E aí então ele avança, né, para se aproximar de Yosef, se aproxima de Yosef sem autorização, e aí ele fala sobre a questão de defender Beniamim, né? Ele oferece para ficar no lugar de Beniamim, que é mais adulto do que Beniamim e mais forte. Então, e Beniamim vai embora, eu fico aqui como teu escravo, né? A princípio, Yosef, ele fica relutante, né? Ou seja, o vice-governador fica relutante, porque aí se trata de uma última prova que Yosef estava colocando seus irmãos. Se eles estavam arrependidos de tê-lo vendido como escravo para o Egito, e se eles realmente amavam a Beniamim, né? Então, era a última prova que Yosef estava colocando os seus 10 irmãos, se eles iriam abandonar Beniamim, assim como eles abandonaram a ele, né, a Yosef, né? Então, Yehudá, ele toma a frente, se aproxima, e realmente, num tom áspero, ele fala sobre a questão de deixar Beniamim embora, e ele fica no lugar de Beniamim, né? E nesse entrevero todo, há um Midrash que diz que Yehudá fala da sua força, etc. e tal,
Mas aí o vice-governador manda o seu filho, o seu primogênito, Menachê, dar uma demonstração de força. Então Menachê ele começa a chutar, né, as colunas do palácio onde Iosif estava morando, chutava as paredes, dava pesadas na parede, e aquilo causava um tremor muito forte, né? Então Yehudá viu que quem é este que tem essa força? Até parece que é um dos filhos de Yaakov, né? E aí então ele muda o tom, né, da conversação para não entrar num choque, porque o choque ali seria um momento não propício à situação, né? E então eles começam dialogando, etc. e tal. Mas aí, quando Iosif tem certeza do arrependimento dos seus irmãos, então ele se revela: eu sou Iosif, o vosso irmão, a quem vocês venderam como escravo para o Egito. Então entra um momento da confraternização entre os irmãos. E Iosif, ele mostra de forma bem palpável, por assim dizer, que ele realmente tinha perdoado os seus irmãos e que tudo estava acontecendo segundo o propósito divino. E daí onde que nós tiramos as lições, entre elas, de que, primeira questão, nós não podemos guardar rancor, raiva, ódio de quem quer que seja. Outra questão que nós precisamos visualizar nesse segundo ponto é que, seja quem for que te cause algum dano, algum mal, ele só o fez porque Deus permitiu. Então nós precisamos ter a certeza que as coisas vêm de Deus, né? Deus permite que as nossas provas, os nossos testes sejam uma realidade, ok? Outro ponto que nós temos aí é que nós precisamos sempre estarmos prontos a perdoar. Esta é uma realidade e esta é o exemplo que Iosif deixa. Então, com palavras, né, realmente de amor, carinho, de um espírito realmente altruísta, Iosif ele conversa com seus irmãos, vai se aproximando deles, abraça cada um deles, até que todos acabam se prostrando diante de Iosif, e aí se cumpre o sonho de Iosif, né, que os feixes, os seus irmãos, se dobrariam diante dele. Então, dentro desse aspecto, nós vimos aí também a questão do Iosif e Benjamim, eles acabam se abraçando, eles acabam chorando, né? E nós temos aí situações em que nos revela a posição de Benjamim e de Iosif. O rabino Eliyahu Stiffelman, ele fala sobre esse encontro dos dois irmãos, e ele diz assim: um tempo para chorar. E qual é a mensagem que ele traz para nós dentro desse aspecto? Primeiramente, como está aqui na nossa Parashá da semana, capítulo 44, verso 14, em que fala que Benjamim e Iosif lançam-se um ao pescoço do outro e choram. Primeira coisa aqui que Rashi explica para nós é que tanto Iosif como Benjamim, eles tiveram uma visão profética com referência um ao outro. Ou seja, com referência a Iosif, ele chorou por Benjamim, porque os dois templos que seriam, de fato, construídos no território de Benjamim seriam destruídos no futuro. E Benjamim chorou por Iosif, porque o Mishkan, o tabernáculo do deserto, onde seria estabelecido ao tomar posse da terra prometida, provisoriamente, o Mishkan ficaria em Shiló, e ali também seria destruído. Ou seja, os dois viram um problema sério no território de cada um deles. Então um chorou pelo outro, né? Então aqui o
o nosso rabino Eliyahu Stiffelman traz para nós é que importar-se com, entre aspas, né, o problema ou a desgraça alheia é algo importante que nós precisamos sim termos esta sensibilidade. Chorar depende dessa questão. Por quê? Porque a lição que traz para nós é que, veja bem, Rashi fala que cada um chorou em antecipação ao que ocorreria no território do outro, mas não por aquilo que iria ocorrer em seu próprio território, pois o valor das lágrimas realmente depende de duas questões: por quê e por quem você está chorando. A princípio, um chorou pelo problema do outro e não pelo seu próprio problema. E Yosef viu o problema na casa de Beniamim e Beniamim viu o problema na casa de Yosef. E eles choraram com referência a isso. Então, o valor das lágrimas, nós precisamos valorizar as nossas lágrimas. Nós não podemos chorar à toa. Nós precisamos realmente valorizar as nossas lágrimas. Porque as lágrimas, ela traz externamente um profundo sentimento de cada um de nós. Então, nós precisamos aprender a valorizar as nossas lágrimas e não jogá-las ao vento, por assim dizer. Chorar à toa. Então, dentro desse aspecto, a pergunta depende por quê e por quem. Por que você está chorando? Por quem você está chorando? Você precisa valorizar as suas lágrimas. Chorar é um mecanismo de conforto. Primeira questão que nós precisamos entender, que o nosso choro é uma questão de conforto para quem chora, certo? Não para quem está vendo você chorar. É um mecanismo de conforto. Alivia parte da dor própria, certo? Do que você está sentindo. Embora, obviamente, não corrija aquilo que está causando o sofrimento. Lágrimas de Techuvá é uma exceção, porque a lágrimas de Techuvá ela expressa o sentido do remorso pelos nossos próprios erros. Então eu choro por mim, pelos meus próprios erros. Então, nesse caso, as lágrimas de Techuvá, elas têm valor, certo? Ela é uma exceção dentro dessa questão de você estar chorando por quê e por quem, né? Apesar que tem uma certa relação. Por que você está chorando? Por causa dos meus erros. Por quem você está chorando? Por mim mesmo. Porque eu estou reconhecendo meus erros e estou fazendo techuvá. Estou fazendo um retorno para Deus, para um sincero e verdadeiro arrependimento. Então, estas lágrimas é uma exceção dentro da questão de techuvá. São lágrimas de techuvá. Ela tem muito valor para nós e para Deus. Com referência a essa questão de Yosef e Beniamim, mostra para nós que realmente as lágrimas é um conforto, individualmente falando. Por quê? Porque quem chora está passando por um sentimento de algum tipo de sofrimento. Então o choro ele vem trazer um conforto, um alívio, mas não resolve o problema em si. Nesse sentido, Yosef e Beniamim choraram pelos infortúnios que iria se abater na casa do outro, não na sua própria casa. Então Yosef não chorou pela sua própria casa, Beniamim não chorou pela sua própria casa. A destruição dos dois templos, território, casa de Beniamim, e Yosef, a destruição do Mishkan em Shiló, certo? Também não chorou por si mesmo. Nesse sentido, o que temos para nós? Nós podemos, de fato, fazer preces em favor do nosso irmão que está aflito com situação A, B ou C, seja ela qual for. Você pode fazer suas preces, certo? Para ele.
Mas também você não pode ficar apenas nas preces e nem no choro, caso você venha chorar. Mas você precisa ajudá-lo de modo concreto. Então você precisa chegar a esta pessoa, compartilhar com ele a sua visão, uma visão positiva, obviamente, uma visão de que vem ajudar a pessoa a resolver o seu problema. Então você pode fazer preces, você pode chorar e você pode trazer soluções. Vejam bem, no exemplo paralelo, o que acontece normalmente nas empresas. Nas empresas normalmente acontece assim, tem pessoas que levam problemas, né? Tem aquela caixinha de sugestões. Então normalmente as pessoas levam problemas, mas não levam solução. Então não adianta nada você ficar chorando à beira do caminho, você ficar se lamentando pelos seus problemas e você simplesmente ficar inerte. Ficar assim, insensível. Chorar e lamentar não resolve o problema. Então por isso fala-se sobre a questão de arregaçar as mangas. Você precisa criar coragem, ousadia e arregaçar as mangas e ver o que é que você pode fazer para resolver os seus problemas e não ficar à beira do caminho choramingando. E também não adianta nada você ficar choramingando pelo problema dos outros. Você precisa agir, arregaçar as mangas, agir, fazer algo útil em que vem beneficiar aquela pessoa, a ajudá-la a sair do seu problema, a ajudar você mesmo a sair do seu problema. Não adianta nada ficar aí sentado na beira do caminho e se lamentando, por que isso aconteceu comigo, mas comigo de novo, como que pode ser um negócio desse, e papapá, e chora mimimi daqui, mimimi dali. Não vai resolver a situação. Então nesse momento, do encontro de Iosif e Benjamin, a lição que nós aprendemos aqui é exatamente essa questão. Um chorou pelo outro. Antecipadamente, bem dezenas de anos depois que iria acontecer os problemas, né? Centenas de anos posteriormente que aconteceriam os problemas, eles simplesmente choraram, mas eles tinham que agir para preparar as duas casas para evitar que acontecesse tal situação ali na frente. Então é a mesma coisa a lição para nós, ou seja qual for a situação que nós estejamos enfrentando, né, que pode de fato realmente trazer para nós uma destruição interior e espiritual, nós precisamos trabalhar essa questão com seriedade. Nós não podemos ficar choramingando, lamentando e sem fazer nada. Então, por isso, é importante levantar e agir. Você pode levantar na maior bagaceira que você vai ficar, porque o problema é sério, você já antecipadamente visualizou alguma coisa que poderá acontecer no futuro, e você fica realmente quebrado diante da situação, mas você não pode ficar parado. Então a lição que nós temos aqui, um tempo para chorar, está dizendo essa questão. É tempo de arregaçar as mangas, levantar e corrigir a situação. A coisa tá feia para o meu lado, a coisa tá ruim para o meu lado. Obviamente você está reconhecendo que a situação está crítica para o seu lado. Só que você não pode ficar parado. Você não pode ficar se lamentando. Você não pode ficar aí, coitadinho de mim, judiação de mim, né, e ficar se lamentando, cheio de mimimi e coisas semelhantes. É momento de levantar e corrigir a situação, ok? E isso daí só você pode fazer sem sombra de dúvidas, que é pertinente a você.
Com aquilo que é pertinente ao próximo, você precisa se aproximar do próximo e realmente agir não somente com as preces, mas realmente você tendo uma visão melhor da situação do seu próximo, você vai ali levar a ele uma palavra de esperança, de fé, de amor, de confiança em Deus e dar sugestões para que ele possa realmente refletir e tomar boas decisões para que ele possa sair daquela situação e daquele problema. Ok? Então, por isso, um tempo para chorar, mas não podemos esquecer que há também um tempo para arregaçar as mangas, levantar e corrigir aquela situação. Ok? Não vamos esquecer, amados, que Israel ainda está em guerra contra os grupos terroristas, né, lá em Israel. Então, por isso, não esqueçam de fazer salmos em favor de Israel. Os salmos 20, 22, 69, 81, 90, 91, 99, salmos 100, 122 e 150, ok? Esses são alguns dos salmos que os nossos rabinos têm compartilhado para que nós possamos estar recitando em favor realmente do nosso irmão mais velho, o povo judeu, filho primogênito de Deus. Ok? Beleza. Continuando aqui na nossa paraxá, então depois disso daí, eles começam a se organizar, né, Iosif e os seus irmãos, a retornarem a Canaã, a terra prometida, e trazer realmente toda a família para o Egito, onde havia somente ali alimentação em reserva para dar aos famintos. Então, eles se organizam para fazer isto. E aí, então, Iosif, ele manda algumas carruagens, né, para levar os seus irmãos, e bem como também mantimentos, né, diante desse aspecto. Então, essas carroças, Iosif manda para a casa de seu pai. Durante o caminho, né, Iosif alertou os seus irmãos: não vão ficar discutindo no caminho de quem é a culpa disso ou daquilo. Deus, ele fez o seu plano e todos nós fizemos parte do plano de Deus. Ponto. Então foi Deus que me mandou para cá, não foram vocês. Ponto final. Então se acertaram sobre isso, Baruch Hashem. Mas quando os irmãos estavam retornando para a casa do pai, eles iriam dar a notícia que Iosif estava vivo. E aí é que estava o problema. Yaakov já estava com a idade de 130 anos, né? E ele precisava ser devidamente preparado para poder receber uma notícia dessa magnitude. Depois de 22 anos, ele receber a notícia: Iosif está vivo, então poderia abalar a sua saúde, né? Então, segundo o Midrash, fala que eles escolheram a filha de Asher, Serach, né? A filha de Asher, Serach, que ela tinha habilidade, além de ser inteligente, ela tinha habilidade de tocar harpa, né? Então, orientaram ela, já próximo da casa, né? Orientaram ela para que ela desse um jeito de preparar o avô para receber a notícia que Iosif estava vivo. Então, Serach, né, a filha de Asher, ela pegou a sua harpa e ficou próximo do seu avô, Yaakov, e começou a cantar para ele, dizendo, né: meu tio Iosif ainda está vivo, ele é governante no Egito, ou ele governa o Egito, né? E ela foi repetindo isso várias vezes, né, até que Yaakov dá um sorriso, e ele vira para Serach e fala para ela, né: o que você está cantando, Serach, é muito bonito. Parece uma boa notícia. Que você seja abençoada com uma vida longa por animar-me por tão esperançosas notícias, né? Então, ela conseguiu o seu objetivo,
que era preparar realmente o espírito de Yaakov para receber a notícia dos seus irmãos, aliás, dos seus filhos, que Yossi estava vivo. Aqui nós temos uma resposta segundo o Midrash, que Yaakov, ele abençoa Serach, ele diz para ela, exatamente por você me dar notícias através do seu cântico de boas notícias, esperançosas notícias, ele abençoou Serach para que ela tenha uma vida longa, né? E vejam bem, ela de fato foi abençoada com uma vida longa, porque na libertação do povo do Egito, desta geração, somente Serach que ainda vivia. O seu pai e os seus tios todos já tinham falecido na libertação do povo do Egito. Ou seja, Serach, ela teve vida longa. Tanto é que ela mesma, ela indica para Moshe onde estava o esquife dos restos mortais de Yosef, lá no Rio Nilo. Então, somente ela, de toda essa geração, que permaneceu viva durante todo esse tempo. Ou seja, a bênção de Yaakov, muito poderosa. Assim como ele abençoou o faraó, quando ele vai chegar lá no Egito, já ocorreram 2 anos de seca e automaticamente, né, a fome tinha se alastrado pelo mundo inteiro e somente a terra do Egito tinha mantimentos, né? E quando Yaakov, ele abençoou o faraó e a terra do Egito, a seca ela cessa imediatamente, né? Os tempos de fome cessam imediatamente após a bênção de Yaakov, né? Então, o que era para ser 42 anos de fome, de miséria, de escassez, foi transformado em 7 anos por causa da prece de Yosef, que Deus atendeu a prece de Yosef para ser 7 anos. Assim como também de 7 anos ficou somente em 2 anos por causa da bênção do Tzadik Yaakov, né? Então nós vemos aí. Então, dentro desse aspecto, as questões, né, das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, as 7 espigas viçosas, 7 espigas magérrimas, né? O fato em si, durante a conversação, ela é citada 6 vezes, e por isso os mestres falam, né, que 6 vezes 7 dá 42, então era para ser 42 anos de escassez e fome. Mas aí pela prece de Yosef ficou em 7 anos. E depois Yaakov chega, abençoa o faraó e todo o Egito, fica apenas nos 2 anos a escassez e a fome, né? Então, a bênção de um justo, ela é muito eficaz. Por isso, você como Ben Noach, filho de Noach, ou você como Bat Noach, filha de Noach, tome cuidado com as suas palavras quando fala de alguém. Por exemplo, né? Tem mãe que diz assim: não sei por que esse menino nasceu, falando sobre o próprio filho. Ela está amaldiçoando o seu filho. Qualquer situação que aconteça em casa, na família, então vem com palavras negativas. Então, cuidado com as palavras negativas. Você, por ser um monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, a sua palavra tem poder. Então, tome cuidado com as palavras, ok? Então, dessa forma, né, Serach, ela foi de fato abençoada com uma vida longa. Mas isso não foi o suficiente para Yaakov ter certeza que Yosef estava vivo. Quando os seus filhos chegam, eles contam a notícia, mas ainda assim ele não dá crédito a isso daí. Ele fala, ainda não acha, não tem certeza se realmente Yosef está vivo. Mas aí então os filhos, né,
eles falam para Iaco, né? Iosif, ele mandou 2 sinais para o nosso pai. As carroças no hebraico é chamado de agalot. Então, quando Iaco ele vê as carroças, então ele vê ali um sinal de poderio, um sinal de autoridade. Como diz o Talmud e o Midrash, Iaco, ao ver as carroças, ele realmente disse: somente um governante que poderia autorizar com que tais carroças saíssem do Egito. Então ali ele viu a autoridade, o poder da autoridade. Depois ele teve um segundo sinal. O segundo sinal foi Eglá Arufá. Eglá Arufá. O que é isto? Os filhos de Iaco disse para Iaco. O segundo sinal que Iosif mandou para o Senhor é Eglá Arufá, que foi exatamente o último estudo que você fez para com Iosif. E esse estudo está registrado em Devarim, no capítulo 21, que é exatamente sobre a questão de quebrar o pescoço do bezerro, onde Iaco estava ensinando a Iosif, nesse último encontro que ele teve antes dele ir para o encontro com seus irmãos e ser vendido ao Egito como escravo, no Deuteronômio capítulo 21, está falando exatamente dos preceitos quando alguém é morto entre cidades. Ou seja, uma pessoa é encontrada morta na fronteira entre cidades. Portanto, não se sabe qual é a cidade onde está o assassino, né? Então, o bezerro ele é trazido pelas autoridades da cidade, de que o assassino não é da sua cidade. Então quebra-se o pescoço do bezerro e ele vai como sacrifício nesse sentido aí. Então, Iosif enviou os 2 sinais. Um sinal físico, que são as carroças, sobre a questão do poder de autoridade. E o segundo sinal espiritual, que é o Eglá Arufá, que é a questão de quebrar o pescoço do bezerro, por essa questão aí, certo? Então, o que nós vemos aqui? Iosif, ele está demonstrando exatamente como que o judeu religioso e como que o Benei Noach religioso, ele pode de fato equilibrar o mundo espiritual e o mundo físico. Equilibrar exatamente a questão de estar vivendo a sua vida de estudo de Torá, estudo das 7 leis universais, a sua Teshuvá, as suas preces diárias, a sua de Sedaká e a sua vida secular em equilíbrio. E Iosif estava mostrando que é possível sim. Quando Serach estava cantando para o seu avô, segundo o Midrash, o meu tio Iosif está vivo e ele governa o Egito, ela estava dizendo exatamente o que nessa canção? Que Iosif, fora da terra prometida, ele trouxe equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo secular. Ou seja, quando ela cantou o meu tio Iosif está vivo e ele governa o Egito, estava dizendo que não era o Egito que governava Iosif. Não era o Egito que influenciou Iosif. Não foi o Egito que trouxe mudança de comportamento de Iosif. Muito pelo contrário. Iosif é que mudou o Egito. Nos seus dias, durante o seu governo. Iosif é que mudou realmente a atmosfera negativa, com todas as suas ramificações negativas, e elevou o Egito, elevou o faraó, elevou todos os egípcios,
Por isso que os egípcios que armazenaram alimentos, os deles apodreceram, mas de Iosif não apodreceu. Eles tinham que buscar em Iosif o sustento para a sua vida. E isso significa o quê? Que as nações buscam em Iosif e no seu descendente o sustento para a sua vida espiritual e a sua vida física. Equilíbrio. É isso que nós precisamos fazer com o Beninu nos nossos dias atuais. Onde o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala exatamente sobre a questão de purificar, né, o nosso meio ambiente, aonde nós estamos. Onde nós precisamos, sem sombra de dúvidas, fazer com que, de fato, você seja uma influência e não influenciado. Que você possa mudar a história e os aspectos do seu mundo, a começar dentro da sua casa, na rua que você mora, vizinhos, parentes, amigos, etc. É você mudando o seu mundo. E cada um fazendo isso, então a luz vai se expandindo. As trevas vão se dissipando. E nós vamos cumprindo a nossa tarefa primordial, essencial, que é exatamente o quê? Transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Então, por isso que o nosso Rebbe, ele fala exatamente dentro desse aspecto, que Yaakov, antes de sair da terra prometida para ir para o Egito, ele realmente foi conversar com Deus. Ele foi falar com Deus sobre a questão dele sair da terra prometida e descer ao Egito. Descer a uma nação tão pagã, idólatra, com todas as suas abominações. Mas aí Deus lhe diz: não temas descer ao Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Não deixarei que os seus filhos permaneçam ali para sempre. Eu os resgatarei. Então, dentro desse aspecto, amado, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele traz exatamente um alerta e, ao mesmo tempo, traz um alento de que, apesar de nós estarmos no mundo, entre as nações, entre os povos, idólatras, com todas as suas ramificações de negativa, de conduta, de moral, ética e espiritual tão negativas e corrompidas, nós temos a capacidade de influenciar o nosso mundo. E é por isso que nós não podemos decidir do nosso povo, os não-judeus, entre as nações. Esse é o desafio nosso. Essa é a nossa tarefa suprema, que é transformar o mundo para ser a moradia de Deus, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu. Ok? Então, é esse aspecto que traz aqui. Então, os dois sinais que Iosif traz, né, que mandou para o seu pai, é exatamente um sinal físico do mundo secular e um sinal espiritual do mundo espiritual. E Iosif mostrou realmente para os seus irmãos e para a sua família, e principalmente para o seu pai, que ele governa o Egito e não o Egito que governa ele. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Nós estamos no Egito, as nações. E as nações, o Egito, não pode nos governar. É nós que precisamos governar sobre o Egito. E isso é uma decisão individual de cada um, ok? E o outro aspecto que nós temos aqui, no momento, né, que nós vamos exatamente para a descida, né, para o Egito, então tudo devidamente preparado, né, agora então Yaakov junto com toda a sua casa vai descer ao Egito, né? Então nós temos aí no capítulo 46, verso 8, né, ao 27, nós temos aí a respeito das 70 almas, né, que descem ao Egito. Então veja bem, quando chega no final do versículo
do versículo 26, nós temos ali: assim o número das pessoas que vieram ao Egito com Jacó, que eram seus descendentes de sangue, foi de 66, não contando as esposas dos filhos de Jacó. Ou seja, os descendentes de Jacó, né, e Jacó, deu um total de 66. Mas a palavra fala, né, a Torá fala que eram 70 almas. Mas aqui está dando 66. Aí nós vamos para o verso 27 do capítulo 46. Então diz: os filhos de Iosif, nascidos para ele no Egito, acrescento mais 2 almas. 66 mais 2, 68. Depois, antes de adentrar no Egito, Yocheved, filha de Levi, ela nasce. Então aí nós temos mais uma alma, 69. E aí, contando com José, 70 almas. Então são 70 almas que desceu ao Egito. Entendeu? Então 66 na contagem geral. Com os 2 filhos de Iosif, 68. Com o nascimento de Yocheved, um pouco antes de entrar na terra do Egito, vai para 69. E Iosif, que já estava na terra do Egito, dá 70. Então aí, onde que nós temos, de fato, certo, há 70 almas que descem para o Egito. Mas, o que o nosso Rebbe Menachem Mendel nos chama a atenção aqui, é sobre o poder feminino. O 7, tudo que é 7 é amado por Deus. Por isso que são 70 almas que descem ao Egito. Precisava ser 70, porque tudo que é 7 é amado pelo Eterno. Então Yocheved, ela vem aqui e nasce justamente um pouco antes de entrar na terra do Egito. Então o nosso Rebbe, para falar sobre esse poder feminino, ele diz assim: ao descer para o Egito, que não deixa de ser um exílio, os judeus começaram o processo de elevação e transformação das 70 nações do mundo. Ou seja, porque era necessário 70 almas descer ao Egito, nessa contagem. Exatamente 70 nações, que representam todas as nações até a presente data. Então essas 70 almas, elas desceram para o Egito para redimir as nações. E é exatamente o que vai acontecer nos dias de Mashiach. As 70 nações, ou seja, todas as nações existentes, elas se renderão ao rei Mashiach. E do rei Mashiach aprenderão a adorar o único Deus, que não é ele, o Messias, mas o único Deus, o soberano sobre todas as coisas, aquele que está acima de tudo e de todos, que não nasceu, não morreu e nem ressuscitou. Aquele que é um e único, indivisível, ele não é 2 e nem 3. Ele é incorpóreo, ou seja, ele não se materializa numa forma humana para se revelar ao ser humano. Este é o único Deus, Hashem, o nosso Ador, tracinho Nai. Entendeu? O único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador, como diz o profeta Isaías. O nascimento de Yocheved, momentos antes da família de Jacó entrar no Egito, completou o número 70, o que permitiu a Jacó dar início à missão de refinar as 70 nações. É o refinamento das nações. O processo de transformação do mundo é composto de 2 etapas. Primeiro, devemos curar o mundo de sua oposição à santidade. Entre tantos detalhes que nós precisamos agir aqui sobre esse primeiro aspecto, devemos curar o mundo de sua oposição à santidade, é nós nos comportando de forma mais simples, humilde, levando o conhecimento do único Deus, a sua unidade, a sua unicidade, e não entrar em briga, em choque ou coisa semelhante, nem em sátiras, nem em piadas, nem
ficar esculachando com a fé idólatra das pessoas. Não é esta a nossa missão. Nós precisamos, nesse primeiro aspecto aqui, curar o mundo da sua oposição à santidade. Mas não é pela força, pela violência, pelo sarcasmo, mas é realmente com a vida, com exemplo, com palavras que realmente trazem que o nosso Hashem é, de fato, o nosso único e verdadeiro Deus. E é o único e verdadeiro Deus para todos os povos. Por isso que Jacob precisou de 70 almas para descer à terra do Egito, para refinar o Egito e as nações. Então veja bem o potencial que Deus está confiando a você. Ben Noach e Bat Noach. O segundo aspecto aqui, devemos transformá-lo em santidade, ou seja, nós precisamos transformar a oposição, esse primeiro aspecto, oposição à santidade, nós precisamos transformar o mundo em santidade. E não é com chocarrices que você vai fazer isso. Não é você debochando das pessoas que estão num segmento religioso enganoso, idólatra, que você vai fazer isto. Mas você vai fazer isso com exemplo, com amor, com dedicação, amor àquela alma, para conquistá-la e transformá-la em santidade para servir a Hashem. E por isso, a primeira parte do nosso processo, devemos transformá-lo em santidade. A primeira parte do processo é um enfoque mais assertivo, ou seja, é um assertivo masculino. E o segundo passo é um assertivo mais feminino, tem uma abordagem mais acolhedora. Ou seja, você, dentro dessa visão aqui, você precisa ser masculino no sentido de resistir realmente aos encantos do mundo, com a sua idolatria, paganismo e companhia limitada, com as suas ramificações. Então aqui o masculino está representando força, ok? Resistir com força. O segundo aspecto desse processo é agirmos de forma feminino, que é o quê? Uma forma de abordagem mais acolhedora. É ser a mãe das pessoas. É ter compaixão. É ter um amor verdadeiro pelas almas, pelas pessoas, que só uma mãe tem. E é por isso que você tem o feminino e o masculino em você. Não para depravação, mas no sentido de você dar realmente as suas emoções, né? O momento de ser masculino, no sentido de força, é resistir o mal, resistir o paganismo, a idolatria e suas ramificações. É a força. Masculino significa força. E ao mesmo tempo ser feminino, que significa o quê? Ser uma pessoa acolhedora, amorosa, bondosa. É o poder feminino que fala sobre exatamente o quê? Ser mãe. Você, homem, precisa ser mãe das pessoas. Usar o poder feminino que há em você para ter essa questão acolhedora como uma mãe, para receber as pessoas. É a qualidade. Não é você ficar aí efeminado ou qualquer coisa semelhante a isso, não. É você ter as qualidades do feminino, que é acolhedora, é benigna, é pacienciosa. Então, por isso, os mandamentos dados às mulheres, que a família seja alimentada de acordo com as leis da Torá, garantir a segurança e o calor espiritual do lar, entre elas exemplificando o acendimento das velas do Shabat, santificar a vida matrimonial, observando as leis da pureza familiar, e santificar a vida matrimonial são caminhos para transformar os aspectos mundanos da vida do homem comum
em expressões de santidade. A santidade é uma palavra feminina. Está entendendo sobre a questão de qualidade? Os atributos femininos, a santidade, a bondade, ser acolhedora e por aí afora vai. Então, por isso, fala sobre o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre o poder feminino. E Yocheved, ela vem aqui e mostra, sendo a 70 alma, ela vem mostrar aqui, o nome dela é mencionado aqui, Yocheved, é mencionado aqui justamente para mostrar o poder feminino dos últimos dias. Isso não significa que é só as mulheres que vão ter uma distinção nos últimos dias, mas isso significa os atributos, as qualidades de uma mulher feminino, a bondade, acolhedora, pacienciosa, amorosa, para que nós possamos cumprir a nossa tarefa para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, por isso, amados, dentro desse aspecto aqui, é onde que nós temos as nossas lições para sermos aprendidas durante o dia de hoje. Esse é o nosso shiur e a nossa gratidão pela sua presença no nosso estudo, e assim como também aqueles que estarão participando através dos vídeos aí posteriormente, ok? Aí na descrição nós temos aí, para você fazer a sua colaboração, a Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, com as suas doações, ofertas, dízimos, etc. e tal. E também tem aí a descrição da plataforma Bnei Noach Brasil, para você se inscrever na nossa plataforma Bnei Noach Brasil, Você vai entrar ali com seus dados, o seu número de telefone, celular, você cria a sua própria senha, e depois bem abaixo da página está lá cadastrar-se. Aí você vai lá e cadastra-se na plataforma Bnei Noach. Então temos aí a descrição para você também estar vivenciando conosco aí no dia a dia a nossa vida monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Peço que continue orando pela nossa vida, que nós precisamos aí da continuidade das preces dos amados aí, ok? Até mais, até sábado. Lembrando aí do detalhe, amanhã, sexta-feira, nós temos aí o acendimento das luzes especiais de Shabbat, às 18h33. E a partir das 20h15, nós estaremos transmitindo diretamente da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru a celebração do Shabbat, ok? Da cidade sem limites para o Brasil e para as nações. Até amanhã. Shalom, shalom.